a questão da importação, né? A gente então começa esse termo assim com um olhar bem amplo, falando de importação de uma maneira bastante geral, né? Mas ao longo da nossa conversa nós vamos dividir essa importação em aspectos, ou em olhares, ou em características, se você preferir, muito específicas, né? Fundamentalmente dois grupos. O primeiro grupo que a gente vai falar, que é a questão da importação de produtos, de mercadorias, de bens físicos, né? E esses produtos, então, eles podem ser, por exemplo, insumos, né? Matérias-primas que a indústria vai utilizar, produtos acabados que a indústria vai utilizar ou que o comércio vai revender, né? Ou mesmo materiais de consumo para o processo industrial, né? Então tem bens físicos dessa característica. É claro também que quando a gente olha a importação de bens físicos, a gente acaba olhando, por exemplo, a importação de bens de capital. Então a indústria, ou mesmo outras atividades, mas a indústria em particular pode importar máquinas que ela vai usar no processo produtivo, né? Então você tem, isso é o que a gente chamaria de bens de capital, né? Máquinas e equipamentos importados que vão ser utilizados no processo produtivo. Nós vamos olhar isso quando eu estou importando bens físicos, sejam eles matéria-prima, material de consumo, insumos ou máquinas e equipamentos que eu vou utilizar. Esses slides que você está vendo na tela, para você ter uma cópia deles, basta você entrar, se você está assistindo num dispositivo de tela, você vai ver aí o endereço, sevilha.com.br/contabilidade parceira Fiesp, sevilha.com.br/contabilidade parceira Fiesp, e aí você coloca seus dados lá, a gente te manda esses slides, tá bom? Começando, como eu disse, a olhar pela importação de produtos. Então, quando eu falo de produtos, eu estou me referindo a itens físicos, né? A importação física, e essa importação física, ela poderia, então, como eu já disse, representar a importação de matéria-prima, de insumos, de material de consumo que eu vou utilizar. E em alguns momentos também, ele pode representar a importação, por exemplo, de maquinário, de bens de capital que eu vá utilizar, né? Quando a gente olha para a importação de produtos, em geral, de uma maneira geral, tem uma sequência de tributos, né? É interessante, né? Não é um único tributo, existe uma sequência de tributos. O primeiro deles que a gente deveria olhar é a questão do imposto de importação. Então, toda vez que eu importo uma determinada mercadoria, um determinado produto, ele está sujeito à incidência do imposto de importação. Um segundo imposto que incide no momento da importação é o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, né? As indústrias estão muito acostumadas com o IPI, né? O IPI então é um imposto que incide sobre a industrialização de produtos, mas na importação ele também incide. Então eu tenho, no momento em que importo itens do exterior, eu tenho a incidência também do IPI, né? Depois eu vou ter o PIS importação. Então existe aquele PIS que nós estamos acostumados aí a conhecer, que é o PIS que nós pagamos sobre as nossas vendas, né? Então toda vez que uma indústria vende, ou toda vez que um comércio vende, ou até mesmo quando uma prestadora de serviço vende os seus serviços, há a incidência do PIS. Também acontece a incidência do PIS no momento da importação de produtos. E, igualmente, a incidência da COFINS no momento da importação de produtos. Então eu tenho esses dois tributos primos ou irmãos, né? PIS e COFINS também incidem na importação. E finalmente, quando eu importo bens físicos, mercadorias, produtos, né? Eu vou ter também a incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o tal do ICMS, né? Bom, então tá aí, tá uma listinha de tributos que a gente paga. Eu acho que vocês todos já devem ter, assim, vocês estão nos assistindo, já devem ter talvez algum certo nível de experiência, talvez muita experiência até, mas alguns talvez uma experiência menor. Então vale a pena realçar, importar geralmente é caro, né? Então você, quando tem o preço do produto lá fora, então você conversa com algum fornecedor no exterior e ele diz, olha, eu tenho um produto aqui que custa 10, quando você vai trazer esse produto para o Brasil, ele acaba ficando muito caro, entre outras razões, pela incidência de todos esses tributos, desse conjunto, né, de 5 tributos: imposto de importação, IPI, PIS importação, COFINS importação e ICMS. A pergunta que ficaria agora adequada para a gente debater, né, é a seguinte pergunta: bem, mas Sevilha, quais serão os percentuais, né, qual é a alíquota de cada um desses impostos que eu pago quando eu importo um produto, né? Então você poderia perguntar qual é a alíquota do imposto de importação.
inflação, por exemplo, e do IPI e assim por diante, né? A determinação da alíquota do imposto, que deve ser pago no momento da importação, fica conectado, fica ligado ao tipo de produto que eu vou importar. Então, dependendo do produto que eu vou importar, eu tenho uma indicação de alíquota específica para aquilo. Então, o imposto de importação e o IPI, especialmente esses dois, né? Os outros também, mas o imposto de importação e o IPI especialmente, eles têm uma variedade muito grande de alíquotas, que podem ir de isenção ou de alíquota zero, que não é a mesma coisa, né? Eu posso ter isenção, então está isento do IPI, ou eu posso ter o IPI ou o imposto de importação com alíquota zero, né? Então a tributação mais com alíquota zero, até percentuais muito grandes, até percentuais de mais de 100% de tributação para casos de produtos muito específicos, como cigarros e coisas assim, né? Então, aí você vai dizer, bom, tá bem, você vira, mas como é que eu vou descobrir qual é a alíquota? Aí o processo de determinação da alíquota depende, como eu disse, de identificar qual é o item que eu estou importando. Acho que é justo que a gente faça aqui alguns comentários, né? É importante e útil para você ter algumas orientações em relação a isso. Então, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte, é que no momento em que eu estou importando um determinado item, eu vou determinar a tributação olhando para este item. Quando a gente tem uma indústria, por exemplo, às vezes eu vou importar uma matéria-prima que depois vai ser transformada em outra coisa. Então, por exemplo, eu posso trazer uma chapa de aço, então no momento da importação é uma chapa de aço, que depois se converte numa máquina. No momento da venda é uma máquina, né? Então, se eu olhar para aquilo, eu poderia olhar e dizer, não, é uma chapa de aço, que depois vira uma máquina. Mas para determinar o imposto no ato da importação, eu vou dizer é uma chapa de aço que eu estou importando. Então eu olho para aquele item que eu estou importando, não para o item que eu vou transformá-lo. É claro que no caso do comércio, aí essa analogia já não existe, né? Porque então eu vou importar, por exemplo, um sapato e venderei o sapato. O mesmo item no comércio, o mesmo item que eu importei é o item que eu vendi. Mas na indústria tem essa transformação. Então eu acho interessante informar que na importação eu olho para o item que está entrando, não para o item que vai sair lá no futuro depois do processo produtivo.